Finalmente chegou a hora de falar a respeito de O Morro dos Ventos Uivantes, escrito pela Emily Brontë. Emily Brontë foi uma menina que morou na zona rural da Inglaterra no século XVIII. Toda essa estrutura e toda essa paisagem que a gente vai acompanhar aqui no Morro dos Ventos Uivantes é semelhante ao que ela viveu. E, na minha cabeça, não sei se é verdade, essa história remete muito mais ao que ela viveu até os 30 anos de idade, que foi quando ela faleceu, do que qualquer outra coisa. O Morro dos Ventos Uivantes. Quando a gente diz isso, nos remete a um lugar tranquilo, de paz, de acalento, né? Pois não é nada disso. Fui tapeado. Achei que era amor, mas isso aqui é uma cilada. Olha só que interessante. Durante algumas pesquisas que eu fiz para falar para vocês acerca desse livro, eu descobri que muitas séries do começo aí dos anos 2000, séries de livros, eu quero dizer, foram baseados ou beberam da fonte da Emily Brontë, como Crepúsculo, e é justamente por isso que eu decidi ler esse livro. Eu, como um jovenzinho, um adolescentezinho do Vale, invariavelmente li toda a série Crepúsculo, e a Bella, que é a protagonista do Crepúsculo, era apaixonada por esse livro, então na minha cabeça, algum dia da minha vida, eu iria ler esse livro, e esse dia chegou. Também nós temos aí uma segunda série que eu acho que é ainda mais latente essa referência, The Vampire Diaries também. Olha só que interessante, né? Como a gente se sente muito mais atraído pelo Damon, que é um cara extremamente mau, psicopata, sem escrúpulos nenhum, do que do pobre Stefan, um cara bonitinho, tão delicado, tão humano. E essa métrica, essa receita foi sendo então, né, desenvolvida até a gente chegar no que a gente conhece dos 50 tons de cinza no limite, tá? Para ficar bem claro. Só que o Morro dos Ventos Uivantes é uma história de terror, gente, uma história horrorosa. Acontece que a Emily Brontë começa a escrever essa história falando de um cara que alugou uma casa na Granja do Torto, e aí eu tô traduzindo os nomes porque eu não tenho paciência para ficar falando esses nomes em inglês, que eu acho que também poderiam ser traduzidos. Sr. Lockwood, um cara sofisticadíssimo, rico, essas coisas exóticas de gente rica. Ele decide deixar a cidade passar férias lá na zona rural da Inglaterra, nesse lugar. E ele decide então conhecer o dono dessa casa que ele alugou, que é o Heathcliff. Aí ele chega na casa do Heathcliff, todo, né? Nossa, que legal, eu vim te visitar. O cara, o Heathcliff, junto com seus empregados, trata ele super mal. Super mal. O cara vai embora e resolve, oh, fui tão mal recebido, eu vou lá de novo. Num dia, sem avisar, começa uma tempestade de neve horrível. E ele vai até a casa do Sr. Heathcliff, ninguém quis atender ele. Tinha uma mocinha sentada, Catherine Heathcliff, na sala que, tipo assim, maltratou ele. Literalmente, maltratou ele, não deu bola para ele. Os cachorros da casa foram instados a pular no cara, morder a cara desse inquilino. Só que assim, já estava tudo coberto de neve, ele não sabia o caminho para casa, e ele decide então ficar. E o Heathcliff falou, então fique em pé em qualquer canto, porque nem quarto para você que nós temos. Só que uma das empregadas, né, vendo aquela loucura, foi e arrumou um quartinho que era um quarto proibido, sem o Heathcliff saber, e pôs esse cara lá. Beleza. Ele, já atordoado com tudo que estava acontecendo, pega uns livros, uns diários que ele havia visto por ali, e começa a ler. E uma das coisas que chamou a atenção dele é que havia nesses diários nomes diferentes de uma mesma pessoa, porque tinha Catherine Linton, Catherine Earnshaw e Catherine Heathcliff. E ele começou a ler alguns pedaços, fragmentos de diários aqui e ali, ele adormece, e no meio da noite ele sente alguém chamando, e quando ele acorda é um galho de árvore batendo na janela. Só que ele ainda estava dormindo. Quando ele abre essa janela, ele sente uma mão puxando ele, falando, eu tô perdida, me ajuda, tem 20 anos que eu estou perdido na charneca. E ele solta um grito, e o Sr. Heathcliff chega lá correndo no quarto para saber o que está acontecendo. E esse Sr. Lockwood fala para ele, sua casa é mal assombrada, e conta que essa coisa que segurou o braço dele diz que ela estava perdida nas charnecas há 20 anos. O Heathcliff fica completamente desestruturado, começa a chorar e a tremer, e não, meu amor, eu vou te buscar e não sei o que. Agora, depois que o Sr. Lockwood volta para casa lá da Granja do Torto,
A Nellie Dean, que é a governanta daquela casa, vai contar toda a história do Heathcliff para o Sr. Lockwood. E a história do Heathcliff é a seguinte: a casa em que ele mora era de uma família tradicional da Inglaterra, uma família muito rica. O pai da família foi para Liverpool e decidiu trazer com ele um mendigo, um menino de mais ou menos 8, 9 anos de idade, para morar junto com eles, porque esse menino estava perdido. O livro deixa claro que esse menino era tipo um cigano, de pele mais escura, e aí vocês imaginem um indiano, porque algumas passagens dá a entender que ele tinha essa aparência de indiano. O Heathcliff foi muito maltratado pelos outros irmãos, mas a Catherine, que era a filha do casal, da dona da casa, amava o Heathcliff. Eles brincavam para todo quanto era lado e um amor cresceu desse casal, o amor cresceu. E Heathcliff sofreu demais na mão do filho mais velho da família, que era o Hindley Earnshaw. Quando os pais morreram, o Heathcliff foi feito de empregado, morava de favor na casa, foi humilhado, enfim. E aí, gente, isso daqui vai narrar as atrocidades que esse Heathcliff comete contra toda a família. Ele não sossega enquanto não destruir os filhos dos filhos daqueles que fizeram mal para ele. Heathcliff se torna uma pessoa diabólica, demoníaca. Não tem um minuto de paz nesse livro. Você lê esse livro, do meio para o fim ainda é pior. Ele teve coragem, por exemplo, a Catherine, que ele gostava tanto, que cresceu junto com ele, morreu. Ele ficou totalmente atormentado, mandou um coveiro partir o meio do caixão, a lateral do caixão assim, dela, para quando ele morrer, ele ser enterrado lá dela para os dois ficarem de mãozinha dada. É uma loucura. A primeira parte, esse livro claramente tem duas partes. A primeira parte desse livro é uma história. A segunda parte é outra que não acompanha a linha de raciocínio. É uma sensação de disfuncionalidade completa nesse romance. É esquizofrênico. E é genial, porque a Emily Brontë ela saiu fora de toda a escola que se tinha naquele momento e escreveu uma história horrorosa, uma história terrível, e que até hoje, depois de quase 200 anos, essa história é comentada por todos nós e que tem aí levantado debates e temas e teorias acerca do Morro dos Ventos Uivantes. Eu recomendo que vocês conheçam, porque é um clássico da literatura. Mas, gente, é uma leitura assim, ó, pesada, e isso vai dando agonia, porque você percebe que essa pessoa, esse Heathcliff, ele não para e ele ganha todas. E você torce contra ele o tempo todo e ele é tão debochado, tão maligno, é uma figura execrável. Ele acaba com a vida do marido da Catherine, ele acaba com a vida da filha da Catherine, ele acaba com a vida do filho dele, porque ele se casa com a irmã do ex-marido da Catherine para fazê-la sofrer, coloca ela em cárcere privado. Aqui tem morte, o tempo todo a morte ronda todo mundo, tem espancamento, aqui tem maldades inúmeras e não tem nada de gostoso. Somente na última página desse livro é que você respira assim. Ai, acabou. Acabou. Quero falar dessa edição belíssima da editora Zahar, tradução da Adriana Lisboa, uma leitura fluida, parece que eu estou lendo um livro contemporâneo, de tão legal que é, não tem dificuldade nenhuma, a não ser por esses nomes ingleses antigos, que é meio chato, mas logo você se acostuma. Tem 300, quase 400 páginas, o que tornou ainda mais uma penúria ler isso daqui até o final, mas como é um clássico da literatura, eu recomendo que você leia e tire as suas próprias conclusões. Mas é isso aí. Espero vocês para uma próxima resenha, nem resenha, para os próximos comentários de livros que eu tenho lido por aí, tá bom? Beijo.